Vamos lá. Como eu disse, vamos então falar um pouquinho sobre o contexto histórico do realismo no Brasil, para ver como Machado de Assis se inseria nesse cenário. O Brasil, na segunda metade do século XIX, quando o realismo chega aqui, em 1881, era um país monarquista, era um país agrário, predominantemente agrário, rural, predominantemente rural, né? Nós não tínhamos ainda a maior parte da população vivendo em cidades, em grandes cidades. Era um país cujo sistema econômico ainda se assentava sobre a mão de obra escrava. Então, as nossas estruturas sociais, convenhamos, diante deste quadro, eram limitadas se comparadas à Europa. Há quem diga, Machado de Assis é um grande. Machado de Assis é um grande nome da literatura universal. Sempre que um crítico literário vai fazer uma lista de grandes escritores de toda a história da literatura universal, o Machado de Assis está lá. Claro, o fato de ele ter escrito em língua portuguesa contribuiu para a diminuição do seu impacto em outros países, da sua divulgação, da sua leitura em outros países. Mas, recentemente, saiu uma tradução inglesa da obra do Machado, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, e o Memórias Póstumas foi publicado nos Estados Unidos, virou sucesso de público e de crítica. Assim, a primeira edição da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, agora, recentemente, nos Estados Unidos, vendeu bastante, se não me falha a memória, esgotou logo a primeira edição e rendeu muitos elogios na crítica literária americana. Então, se o mercado editorial internacional der chance ao Machado, ele mostra o seu valor e o respeito, a consideração que ele já tem, só tende a aumentar. Mas há quem diga o seguinte: se o Machado vivesse numa grande cidade europeia, e não no Rio de Janeiro, se o Machado vivesse numa sociedade com estruturas sociais mais complexas, ele teria sido ainda maior, porque ele teria muito mais de onde extrair. A sua genialidade, a sua capacidade de observação e análise teriam muito mais de onde extrair, né, temas para grandes obras. Mas mesmo com a nossa estrutura social limitada e até decadente, a gente pode dizer, o Machado foi um grande. E por quê? Porque o Machado ele tem uma coisa que o distingue de grande parte dos outros realistas, principalmente aqui no Brasil. O realismo se ocupa em analisar e retratar criticamente a sociedade? Sim. Uma das características principais do realismo, como a gente viu, é analisar criticamente as relações sociais. Mas o Machado, ele mais se ocupou do que era humano do que era social. O Machado tinha mais preocupação em investigar o ser humano, e aí ele conseguiu produzir obras atemporais, universais, do que o aspecto social, do que o cidadão, vamos dizer assim. Interessava mais ao Machado o humano do que o cidadão. Então, se a gente colocar
as duas principais características do realismo, a análise psicológica e a análise das relações sociais, no Machado, a análise psicológica é predominante. As suas melhores obras são aquelas em que a análise psicológica ganha mais protagonismo do que a análise social. Então, em Dom Casmurro, predomina a análise das relações sociais ou a análise psicológica? O foco em Dom Casmurro recai sobre o humano ou sobre o social? Sobre o humano. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, sobre o humano ou sobre o social? Sobre o humano. Em Quincas Borba, sobre o humano ou sobre o social? Sobre o humano. Em A Cartomante, em A Missa do Galo, alguns dos seus contos mais famosos, o humano predomina sobre o social. Claro que ele é tão genial que consegue fazer as duas coisas, muitas vezes caminharem juntas com brilhantismo. Sim, eu posso ler e analisar Dom Casmurro observando aspectos sociais. Sim, eu posso ler e analisar Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Quincas Borba, ou A Cartomante, ou A Missa do Galo, observando questões sociais. O papel do homem, o papel da mulher, a relação entre marido e esposa, as relações de trabalho, a questão do sistema educacional. Eu posso enxergar essas coisas dentro das obras do Machado. Mas o foco nessas grandes obras, nessas que estão entre as suas principais obras, suas obras-primas, no conto e no romance, são aquelas que colocam foco principalmente sobre o humano. O Machado é um analista da alma humana. O Machado devassa a alma humana e mostra as contradições, as ambiguidades, mostra a hipocrisia, a dissimulação, os interesses escusos, as segundas intenções, mostra a dicotomia essência e aparência, prática e discurso. O Machado, na literatura brasileira, é o grande analista da alma humana. É impossível você ler Machado e continuar com uma visão utópica, idealista, otimista a respeito do ser humano. É impossível. É impossível você ler Machado e continuar sendo capaz de mentir para si mesmo, eu diria. Quem lê a obra do Machado, quem lê os seus contos, quem lê os seus romances, se torna incapaz de mentir para si mesmo. Porque o Machado, ele treina o nosso olhar para que a gente enxergue a natureza humana de maneira mais crítica, mais aguda. É incrível, é incrível. Então, assim, pensando em Machado de Assis, nós temos dois aspectos bastante relevantes. A análise da natureza humana, feita por meio da análise psicológica, e a análise das relações sociais, da estrutura social da sociedade. Essas duas coisas são feitas de modo brilhante no Machado de Assis. Muitas vezes elas caminham juntas, em paralelo. Muitas vezes as obras trazem simultaneamente uma análise da natureza humana, uma investigação da natureza humana e uma análise das relações sociais. Professor, e em Teoria do Medalhão? Vamos já ver. A partir do final da década de 1860, a produção literária brasileira já anunciava uma mudança de postura dos autores diante da realidade, prenunciando o fim do romantismo. Poetas como Castro Alves, Sousandra de Tobias Barreto, pertencentes à chamada terceira geração do romantismo, a geração condoreira,
Fazia uma poesia romântica na forma e na expressão, mas apresentando temas voltados para a realidade política social. Lembra disso? Navio Negreiro, do Castro Alves? Navio Negreiro é romântico na forma, na linguagem, na expressão emotiva, subjetiva, parcial. Mas em Navio Negreiro, o Castro Alves tira o foco do eu e lança um olhar crítico sobre a sociedade, denunciando a escravidão como um crime. Em 1872, José de Alencar, com Senhora, fazia uma severa crítica à burguesia. Então, o Castro Alves, na poesia, é considerado um poeta de transição. Por quê? Porque ele prenuncia que o olhar do artista está começando a mudar. Se a linguagem ainda não mudou, o olhar do artista começa a mudar. Senhora, do José de Alencar, é considerado um romance de transição, porque já prenuncia que o olhar do artista já está mudando. Se a forma ainda não mudou, se a linguagem não mudou, se a idealização ainda predomina, um olhar crítico já começa a querer se manifestar. Na década de 70, o Brasil passava por um conturbado momento histórico sob o signo do abolicionismo, do ideal republicano e da crise da monarquia. Então perceba que as principais estruturas sociais brasileiras estavam sendo questionadas. A monarquia estava sendo questionada e a escravidão estava sendo questionada. Em ressonância a isso, surge a chamada Escola de Recife, com Tobias Barreto, Silvio Romero e outros, aproximando-se das ideias europeias ligadas ao positivismo, ao evolucionismo e principalmente à filosofia alemã. Então foi nesse contexto que o Machado de Assis amadurece. Por que eu digo amadurece? Eu digo amadurece porque o Machado, ele começou a sua carreira como romântico. Vamos passar aqui o slide para entrar nas obras do Machado. Olha lá. O Machado começou a sua carreira como romântico. Ressurreição é um romance romântico. A Mão e a Luva é um romance romântico. Helena, de 1876, é um romance romântico. E Yaya Garcia, de 1878, ainda é um romance romântico. Mas se você ler Helena e em seguida ler Yaya Garcia, você vai perceber que há uma mudança no olhar, na postura do autor significativa. Helena é um romance romântico típico. Tá tudo lá. A linguagem, ok, não é a linguagem extremamente pomposa e adjetivada de um José de Alencar, de um Joaquim Manuel de Macedo. De fato, o Machado sempre teve uma linguagem, mesmo nos seus romances românticos, um pouco mais contida. Mas os ingredientes do romantismo estão todos lá. O amor impossível, as peripécias sentimentais, a idealização da mulher, a forma como a Helena é descrita. É absolutamente perfeita a Helena. E Yaya Garcia já se distancia um pouquinho desse modelo tipicamente romântico. A gente já começa a entrever o olhar mais crítico do Machado, o olhar mais irônico do Machado, que vai se revelar totalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Certo? O Machado escreveu poesia, escreveu romance, escreveu conto, escreveu crônica, escreveu teatro, fez crítica literária, era um intelectual na maior acepção do termo, na mais ampla acepção do termo. Mas normalmente, o que é que os vestibulares costumam cobrar? Seus romances e seus contos. Como romancista, eu já disse, ele produziu obras românticas e obras realistas. Já os contos, né, são predominantemente realistas. Veja, Contos Fluminenses, 1870. História da Meia-Noite, 1873. Papéis Avulsos, que foi o livro no qual o Teoria do Medalhão foi publicado a primeira vez, 1882. E a partir daí, né, só contos já inseridos no que muitos críticos chamam de a sua fase madura.
Então, se você encontrar essa expressão numa prova, a fase madura do Machado de Assis, a prova está fazendo referência à fase realista do Machado de Assis. Então, as obras mais famosas, Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro, são realistas. Os contos mais famosos, A Cartomante, A Mão e a Luva, Pai contra Mãe, O Espelho, o Teoria do Medalhão, são realistas. Certo? Pertencem a essa chamada fase madura. Olha lá. Como eu tinha dito, o principal interesse do Machado é pelo humano. Vamos ler aqui o texto, né, para eu não ir muito longe, como normalmente acontece de eu fazer. Deixa eu ver se eu me concentro aqui no texto. Preparado. O principal interesse de Machado é pelo humano, por nossa complexidade, pela nossa profusão de sentimentos, pela profusão de sentimentos que motivam nossas ações. Amor, ciúme, insegurança, vaidade, ambição, cobiça, medo, devoção, instinto de sobrevivência, sadismo. O Machado contempla tudo isso. Muita gente pensa que o tema central de Dom Casmurro é o adultério. O tema central de Dom Casmurro é o ciúme. É como o ciúme, aliado à insegurança, consegue destruir uma relação bonita, corroer por dentro um amor, tornando o Bentinho praticamente um insensível. Seus personagens refletem a humanidade do que lhe é atemporal e universal. Machado, ao contrário dos naturalistas, entende que nenhum ismo, seja ele científico, filosófico ou religioso, é capaz de definir o ser humano. Isso é brilhante no Machado. O naturalismo apresenta uma visão científica plena. O naturalismo ficou conhecido como romance de tese, porque o naturalista ele não questiona os dogmas científicos. Pelo contrário, ele cria personagens e cenas com o intuito de comprovar a validade das teorias científicas que ele abraçou. O Machado, ele entende que o ser humano é complexo demais. Ele entende que nenhum ismo, seja religioso, seja filosófico, seja científico, é capaz de explicar o ser humano. Então, por exemplo, ele tem um texto, um conto chamado A Igreja do Diabo, em que ele questiona a devoção do ser humano e a sua capacidade de seguir fielmente um princípio religioso, seja ele qual for. Ele tem o humanitismo, lá no Quincas Borba, em que ele questiona o darwinismo social e o determinismo, as teorias científicas que lhe eram contemporâneas. Ele tem o Alienista, brilhante, obra-prima, uma novela em que ele satiriza essa postura cientificista da sociedade de sua época. Então o cara é tão à frente do seu tempo que ele é capaz de lançar um olhar crítico sobre as ciências que influenciaram a sua formação, fizeram parte da sua formação, que estavam em voga na sua época. É um cara tão à frente do seu tempo que ele é capaz de satirizar a forma como a sociedade abraçou ou fez uso dessas ciências para defender os seus interesses. É brilhante. Então, voltando ao texto, eu me empolgo. Machado, ao contrário dos naturalistas, entende que nenhum ismo, seja ele científico, filosófico ou religioso, é capaz de definir o ser humano. Por isso ele despreza a visão fatalista da existência e a extrema objetividade que marcou o naturalismo. E assume uma postura mais cética, mais questionadora. Talvez a principal característica do Machado seja essa: ceticismo. Mas Machado é também um analista social. Em suas obras, o autor realiza uma crítica profundamente irônica das relações sociais. Casamento, família, religião, ideias burguesas são envenenados pelo interesse, pelas segundas intenções e pela malícia. Será que tem um probleminha de concordância ali? Não, o envenenados está concordando com casamento, família e religião, não com ideias, que está entre parênteses, então tá ok. Seu olhar desmascara a burguesia,
critica instituições burguesas e retrata a sociedade brasileira do final do século XIX com o que ela tinha de reflexo daquele período histórico, mas também com aquilo que perduraria em nossa estrutura social pelos séculos posteriores. Então, ao fazer uma análise da realidade social do seu tempo, o Machado revelou o esqueleto dessa estrutura social, comportamentos, hábitos, valores que eram próprios da elite daquele tempo. E, infelizmente para nós, esses valores, esses comportamentos permanecem ainda tomando de conta da elite brasileira. Então você lê um conto do Machado de Assis, escrito na década de 80, do século XIX, e reconhece comportamentos, valores, pessoas atuais. Você lê um conto do Machado escrito na década de 80 e enxerga um retrato da nossa sociedade hoje. E é o que acontece em Teoria do Medalhão. Eu fiz há pouco uma pergunta, né? Supondo que você deve estar se perguntando isso. Professor, o senhor disse que o Machado de Assis é um brilhante analista da natureza humana e é um brilhante analista das relações sociais. E que muitas vezes essa análise da natureza humana convive na mesma obra com a análise das relações sociais. Mas que pode predominar uma, pode predominar outra, ou pode até se manifestar apenas uma ou outra. Em Teoria do Medalhão, o que acontece? Em Teoria do Medalhão, predomina disparadamente a análise das relações sociais. Neste conto, não há uma análise psicológica das personagens. Há duas maneiras, pessoal, de a gente traçar um perfil de um personagem. Ao construir um personagem, um autor pode transmitir a visão do que é o personagem, pode nos dar ferramentas para que a gente construa um perfil do personagem, caracterize o personagem de dois modos. Ou se concentrando na ação, mostrando o que o personagem faz, como ele age. Então, através das ações do personagem, eu construo o perfil do personagem. Esse personagem é bom, esse personagem é honesto, esse personagem é sincero, esse personagem é altruísta. Eu interpreto isso dessa forma através das suas ações. Ou esse personagem é mau caráter, esse personagem é mentiroso, esse personagem é egoísta, ele é um vilão. Eu interpreto isso através das suas ações. Quer dizer, quando eu leio o Guarani, do José de Alencar, eu sei que o Peri é bom, é corajoso, é destemido, é altruísta, é honrado, é leal, pelo que ele faz. O José de Alencar não mergulha na psicologia do Peri. O José de Alencar não me dá um retrato íntimo do Peri. Eu sei que o Peri é um herói e eu construo um perfil do Peri, eu atribuo qualidades e características ao Peri a partir das suas ações. Por outro lado, o autor pode construir um perfil do personagem, ou pode me dar ferramentas para que eu construa o perfil do personagem, analisando a psicologia do personagem, revelando para mim o que o personagem pensa, o que ele sente. Normalmente quem faz isso é o quê? Um narrador onisciente. Ou, claro, pode ser também uma narrativa em primeira pessoa, e aí o próprio personagem vai transmitir os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então eu posso construir um perfil do personagem a partir das suas ações, portanto, uma perspectiva externa,
ou a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E aí é uma perspectiva interna. Se as duas coisas se alinharem, ou melhor, se numa obra o autor trouxer as duas coisas, tanto me revelar o que o personagem faz como o que o personagem pensa, eu vou construir um perfil mais completo. Então, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu tenho as ações do protagonista Brás Cubas e eu tenho os pensamentos do protagonista Brás Cubas. O Brás Cubas, que é o narrador personagem, ele narra o que ele faz e, simultaneamente, ele revela o que ele pensa enquanto faz. E aí eu vou construir um perfil bem completo do Brás Cubas. Inclusive, eu vou conseguir observar que o Brás Cubas é um hipócrita. Porque muitas vezes ele age de determinada maneira, sugerindo que é uma pessoa boa, que é uma pessoa solidária, que é uma pessoa honesta. Mas quando a gente se depara com os pensamentos dele, com as motivações dele para aquelas ações, a gente percebe que, na verdade, o que motivou o Brás Cubas não foi o sentimento de altruísmo, de solidariedade, de honestidade. Foi um interesse pessoal, foi uma segunda intenção. Então, o contraste entre o que o Brás Cubas faz e o que ele pensa, o contraste entre o discurso do Brás Cubas e a sua prática, me revela que o Brás Cubas é um hipócrita. É uma construção mais complexa e mais completa do perfil do personagem. O que é que acontece em Teoria do Medalhão? Em Teoria do Medalhão, nós temos basicamente um diálogo entre dois personagens. Na verdade, é mais até um monólogo do que um diálogo. Nós temos dois personagens em Teoria do Medalhão. O Janjão e o seu pai, que não é nomeado. O Janjão, ele fala muito pouco, porque ele passa o conto inteiro basicamente ouvindo os conselhos do pai. E ele retruca muito pouco. É uma fala de concordância, é uma pergunta, é o início de um pensamento que é interrompido pelo pai. É o início de uma fala que é interrompida pelo pai, melhor dizendo. Então veja, não há um narrador mergulhando nos pensamentos do Janjão. Não há um narrador mergulhando nos pensamentos do pai. Eu não sei o que o pai está pensando enquanto fala aquilo para o Janjão. Eu não sei o que o Janjão está pensando enquanto aparentemente concorda com todas as palavras do pai. Então não há um mergulho nos pensamentos dos personagens. Não há, portanto, em Teoria do Medalhão, análise psicológica das personagens. Assim, eu vou construir um perfil do pai e do Janjão a partir do que eles falam, a partir do que eles externam. Certo? Na segunda metade do século XIX, o Brasil vivia sob um regime monárquico decadente e a economia ainda dependia da exploração do trabalho escravo. E isso, claro, vai deixar marcas profundas na estrutura social brasileira até hoje. O inglês Thomas Webbank, olha como isso é interessante, escreveu suas observações sobre o Brasil quando esteve no país em 1846. Em 1846, este inglês, o Thomas Webbank, esteve no Brasil e escreveu uma espécie de diário, né? Um livro chamado Vida no Brasil, em que ele conta, por exemplo, como a escravidão no país tornava todo tipo de trabalho manual desonroso. Até hoje, o Brasil é contaminado por uma visão de que o trabalho manual é subalterno e desonroso. E o porteiro, e a empregada doméstica,
e o servente e o gari são vistos por quem tem uma graduação, por quem tem um diploma, por quem faz um trabalho mais intelectual, são vistos de cima, nariz empinado. Não é à toa que no Brasil é tão comum você sabe com quem você está falando. Não é à toa que no Brasil se dá tanta carteirada. O brasileiro, a elite brasileira, é acostumada a humilhar, a desprezar os subalternos. Quem ela julga subalterno? Porque pratica um trabalho manual. Eu estava ouvindo um podcast esses dias de um rapaz que mora em Londres e ele convidou um outro brasileiro que mora na Finlândia. E os dois estavam batendo um papo sobre essa realidade que eles encontraram em Londres, né, e na Finlândia. E o londrino ele disse o seguinte: aqui em Londres é muito comum você ir para um bar e o bartender, na verdade ele disse a bartender, a garçonete, como a gente chamaria aqui, terminar o serviço, encerrar o serviço 2 horas da manhã, tirar o avental, ir para o outro lado do balcão e pedir uma bebida para ela. E ficar no mesmo bar bebendo. Aí o brasileiro que mora na Finlândia disse: sim, isso é muito impressionante, é muito legal e é muito diferente do que acontece no Brasil. Eu frequento um bar numa zona considerada nobre aqui da cidade e num determinado tempo estava tendo num determinado período estava rolando uma obra na frente. Operários estavam trabalhando no calçamento, no asfalto e reformando ali a rua do bar. E acontecia com frequência. De terminada a obra, eles saíam do trabalho e iam para aquele bar onde eu estava e advogados com terno e gravata. Então era comum eu ver um advogado com terno e gravata, um médico recém-saído do plantão e um operário recém-saído da obra no mesmo bar. Você imagina isso aqui no Brasil? Não, o Brasil é o país em que negros, adolescentes, moradores de periferia vão se encontrar no shopping, nos famosos rolezinhos, e são tratados como marginais. E são tratados como suspeitos. Porque a perua, o playboy que vai para o shopping, não está acostumada a ver 3, 4, 5 negros circulando por aquele ambiente. Com as suas roupas, que refletem a sua identidade cultural. Então isso é uma herança do nosso sistema escravista. O trabalho manual é visto como desonroso, porque tinha escravos para fazer o trabalho manual. Olha o que diz o inglês sobre isso. Ao interrogar um jovem nacional de família respeitável e em má situação financeira sobre por que não aprende uma profissão e não ganha sua vida de maneira independente, há 10 probabilidades contra uma de ele perguntar, tremendo de indignação, se o interlocutor está querendo insultá-lo. Trabalhar? Trabalhar? Gritou um deles. Para isso temos os negros. Em compensação, o viajante inglês escreve que trabalhar para o Estado, mesmo com salário irrisório, era motivo de orgulho. Ser empregado pelo governo é honroso, mas descer abaixo de empregos do governo, mesmo para ser negociante, é degradante. Então veja, a nossa elite agrária, assentada na posse da terra, ou no trabalho administrativo, nos cargos do governo, que explorava a mão de obra escrava, via como degradante ter que trabalhar. Aceitar um cargo no governo, trabalhar para o Estado, mesmo que por um salário pequeno, é válido. É o quê? É título, é honra.
é status. Essa é a palavra, é status. Mas pegar no pesado, aprender uma profissão, trabalhar, bater ponto, isso é degradante, isso é humilhante, isso é se rebaixar. Nós ainda temos muito disso na nossa estrutura social? Demais. Olha lá. Diante desse contexto, autores como Machado de Assis, possuidor de um olhar agudo e, consequentemente, de uma visão extremamente crítica sobre a realidade do seu tempo, nos revela em sua literatura que a elite brasileira era, em geral, ociosa, superficial, pseudo-intelectual e hipócrita. Essas são as principais características da elite brasileira que emergem na obra do Machado de Assis. Era uma elite ociosa e que via o trabalho manual como degradante. Era uma elite superficial, fútil, e o Brás Cubas revela muito bem isso a respeito de si mesmo. Pseudo-intelectual, amante dos títulos. A elite brasileira é amante dos títulos. Ser doutor naquela época era um privilégio dos ricos, era um privilégio da elite, mas era um privilégio que não refletia cultura, conhecimento, sabedoria, profundidade. O sujeito tinha um diploma na parede, o sujeito tinha um anel de doutor, tinha um título. Mas isso só servia para ele reforçar o seu sentimento de superioridade. Porque, em geral, o pensamento era raso, o conhecimento era superficial. E é uma elite muito hipócrita. Professor, mas será que eu posso acreditar só no Machado para ter essa visão a respeito da elite brasileira? Bem, eu acho que o Machado já é o suficiente para que eu acredite. Mas eu não preciso acreditar só no Machado, não. Eu posso acreditar também no Lima Barreto. É outro autor que reflete essas características da nossa elite tempos depois. Eu posso olhar para o meu lado, para a sociedade em que eu vivo, para as pessoas com quem eu convivo e enxergar isso, ainda hoje. Abre aspas para o Sérgio Buarque de Holanda, sociólogo. O trabalho mental, que não suja as mãos e não fadiga o corpo, pode constituir, com efeito, ocupação em todos os sentidos digna de antigos senhores de escravos e de seus herdeiros. Então, o antigo senhor de escravos, ele aceitava um trabalho mental. Este é digno. Não significa forçosamente, neste caso, amor ao pensamento especulativo, mas amor à frase sonora, ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. Inteligência há de ser um ornamento e prenda, não um instrumento de conhecimento e ação. Brilhante essa frase do Sérgio Buarque de Holanda. E a gente vai ver, guarda esse pensamento, a gente vai ver esse pensamento nas palavras do pai em Teoria do Medalhão. Pessoal, a gente vê esse pensamento em Brás Cubas, a gente vê esse pensamento em Teoria do Medalhão, a gente vê esse pensamento em Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, a gente vê esse pensamento em O Homem que Falava Javanês, do Lima Barreto. Dois cariocas de pele escura, descendentes de escravos, que, através da literatura, dissecaram a estrutura social brasileira e a alma do brasileiro. O Machado, durante o período do Império, no século XIX, e o Lima Barreto, nos primeiros anos da República, no início do século XX. Machado realista, Lima Barreto pré-modernista. Então é isso. Olha o que diz o Sérgio Buarque de Holanda e guarda isso aí. Para a elite brasileira, não há amor especulativo ao pensamento especulativo, não há amor à profundidade do pensamento, ao conhecimento, à sabedoria. Há amor à frase sonora,
ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. Ou seja, à aparência, a tudo que é externo. Não é à toa que no Brasil o simbolismo não teve muito impacto, não repercutiu muito, e o parnasianismo brilhou, repercutiu muito, durou 50 anos. O parnasianismo reflete isso. Uma literatura cultista, em que o grande poeta se revela grande quando usa uma linguagem erudita, quando usa muitas inversões sintáticas, quando alcança a forma perfeita. O que é que busca o parnasianismo acima de tudo? A perfeição formal. Uma poesia mais complexa, uma poesia mais profunda, mais metafísica, como a do simbolismo, não fez sucesso no Brasil, fez sucesso na Europa. No Brasil, o que fez sucesso foi o parnasianismo, com o seu descritivismo, com a sua busca pela perfeição formal, com o seu esteticismo. Então, o predomínio do parnasianismo no Brasil é reflexo disso que o Sérgio Buarque de Holanda está dizendo. É reflexo do que o Machado de Assis vai revelar em várias das suas obras. Brás Cubas, Quincas Borba, Rubião, Sofia e Cristiano Palha. Não faltam nos romances do Machado de Assis personagens que ilustram bem essa característica da elite brasileira do século XIX. Então, todos esses personagens que eu citei aí, o Brás Cubas, o Quincas Borba, o Rubião, a Sofia Palha e o Cristiano Palha, ilustram muito bem essa burguesia superficial, pseudo-intelectual, hipócrita. Olha o que diz o Antônio Cândido, crítico literário. Machado de Assis recobria seus livros com a cutícula do respeito humano e das boas maneiras, para poder, debaixo dela, desmascarar, investigar, experimentar, descobrir o mundo da alma, rir da sociedade, expor algumas das componentes mais esquisitas da personalidade. Então veja, o Machado, por baixo de uma linguagem elegante, culta, da cutícula do respeito e das boas maneiras, investiga, desmascara, descobre o mundo da alma, ri da sociedade e expõe alguns dos componentes mais esquisitos da personalidade humana. Veja que nessa frase ele fala da análise psicológica e da análise das relações sociais. Quando o Machado investiga o mundo da alma, quando o Machado expõe características da personalidade, é a natureza humana, é o psicológico. Quando o Machado ri da sociedade, é o social. Mas Machado era também brilhante contista. Afinal, eu citei e falei bastante aí dos romances. Mas Machado era também um brilhante contista. E em seus contos, ora predomina a análise psicológica, através da qual ele revela aspectos universais e atemporais da natureza humana, ora predomina a análise das relações sociais, através da qual ele disseca a sociedade brasileira do século XIX, sua estrutura, seus costumes, seus valores, revelando com seu olhar irônico como as relações sociais no Brasil eram pautadas pelo egoísmo, pelas intenções mesquinhas, pela hipocrisia e pela superficialidade. Em contos como O Alienista, Missa do Galo e Pai contra Mãe, esses dois aspectos, a análise psicológica e a análise das relações sociais, se entrelaçam para criar verdadeiras obras-primas. Já a Teoria do Medalhão, e agora vamos entrar mais propriamente no conto, nós temos bem predominantemente a análise das relações sociais. Então eu não coloco Teoria do Medalhão no mesmo patamar de contos como A Cartomante, O Alienista, Missa do Galo, Pai contra Mãe, O Alienista. Porque esses são obras-primas por trazerem os dois aspectos, a análise das relações sociais e a análise psicológica. Teoria do Medalhão, nós temos, como eu já disse e enfatizei, mais a análise das relações sociais. Mais o rir da sociedade. De tudo isso aí que o Antônio Cândido colocou na frase dele, o que vai aparecer no Teoria do Medalhão? O Machado rindo da sociedade,
fazendo uma crítica profundamente irônica à sociedade brasileira, à elite da sociedade brasileira do seu tempo. Então vamos fazer aqui mais uma pausa para a gente entrar, finalmente no Teoria do Medalhão e fazer paralelamente resumo e análise.